Esther Calvino fez questão de publicar isto. São, de facto, lições americanas. O Calvino tinha sido convidado para falar nas conferências de Harvard no ano em que faleceu. Ele faleceu em 85 e isto seria para o ano letivo 85-86. E ele deixou isto tudo escrito, bem organizado. Não é uma daquelas edições póstumas em que se foram juntar escritos. Estava tudo organizado, foi mesmo só publicar. Tem 6 memos ou 6 lições sobre a escrita da poesia. E no final acaba com este texto que é o começar e o acabar. De certa forma, claro, isto são lições, obviamente, mas eu acho que são lições escritas de forma muito poética. E então decidi pegar aqui em algumas partes sobre o começar e acabar. Até ao momento anterior àquele em que começamos a escrever, temos à nossa disposição o mundo. O que para cada um de nós constitui o mundo, uma soma de informações, de experiências, de valores. O mundo dado em bloco, sem um antes nem um depois. O mundo com memória individual e com potencialidade implícita. E nós pretendemos extrair desse mundo um discurso, uma narrativa, um sentimento. Ou talvez, mais exatamente, pretendemos realizar uma operação que nos permita situar-nos neste mundo. Temos à disposição todas as linguagens, as elaboradas pela literatura, os estilos em que se exprimiram civilizações e indivíduos nos vários séculos e países, e também as linguagens elaboradas pelas disciplinas mais variadas, com a finalidade de alcançar as mais diversas formas de conhecimento. E nós pretendemos extrair delas a linguagem adequada para dizermos o que queremos dizer. A linguagem que é o que queremos dizer. De todas as vezes, o início é este momento de separação da multiplicidade dos possíveis. Para o narrador, o afastar de si a multiplicidade das histórias possíveis, de modo a isolar e a tornar contável a história individual que decidiu contar esta noite, para o poeta, o afastar de si um sentimento do mundo indiferenciado para o isolar e combinar um acordo de palavras em coincidência com uma sensação ou um pensamento. O princípio é também a entrada num mundo completamente diferente, o mundo verbal. Lá fora, antes do início, existe ou supõe-se que exista um mundo completamente diferente, o mundo não escrito. Um mundo vivido ou vivível. Passado este limiar, entra-se noutro mundo, que pode manter com o primeiro relações decididas de cada vez, ou nenhuma relação. O início é um lugar literário por excelência, porque o mundo lá fora, por definição, é contínuo, não tem limites visíveis. Estudar as zonas de confins da obra literária é observar os modos como a operação literária implica reflexões que vão além da literatura, mas que só a literatura pode exprimir. E ele acaba, pouco depois deixa uma reflexão sobre a sua própria autobiografia, que acaba por não ser escrita ou publicada assim. O meu problema poder-se-á enunciar assim. Como é possível contar uma história na presença do universo? E eu acho que é isto que lemos quase sempre no Calvino. O Palomar, que é o meu primeiro livro Calvino e que é um livro do qual me sinto muito próxima, porque ele fala sempre na linguagem. Sempre linguagem, sempre linguística. E é um pouco isto, não é? A partir do momento em que vamos transformar o mundo em linguagem, já não estamos num mundo vivível, penso eu. E assim então vou pegar numa parte deste livro, que como bem está desfeito, não estava antes de eu começar a ler, e que tem a minha passagem preferida, que é o Assobio do Melro. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu abri um blog chamado O Assobio do Melro.
portanto, foi por causa deste texto. O Sr. Palomar é uma personagem muito engraçada. É um filósofo de andar por casa, mas isto é muito leviano dizer isto, não é um filósofo de andar por casa, mas é apresentado como tal. E existe a Sra. Palomar. O Sr. Palomar e a Sra. Palomar, eles são um casal muito engraçado. E neste capítulo do Assobio do Melco, eles estão os dois no quintal e vão-se mostrando um ao outro através da forma de pedir para manter a permanência dos melcos no jardim, o seu protagonismo na relação. É uma relação simpática, não quer dizer que com assumir um protagonismo tem a ver com poderes. Com protagonismo, não é? Somos sempre protagonistas. Quando estamos a falar da Sra. Palomar, ela é protagonista, quando é o Sr. Palomar, é ele. E ele faz aqui uma reflexão sobre o assobio do Melco. E então eu destaco aqui isto. Se o homem investisse no assobio tudo aquilo que normalmente confia à palavra, e se o mel remodelasse no seu assobio tudo não dito da sua condição de ser natural, estaria dado o primeiro passo para preencher a distância entre o quê e o quê? Natureza e cultura? Silêncio e palavra? O Sr. Palomar espera sempre que o silêncio contenha alguma coisa mais do que aquilo que a linguagem pode dizer. Mas se a linguagem fosse realmente o ponto de chegada para que tende tudo aquilo que existe? Ou se tudo aquilo que existe fosse linguagem logo desde o início dos tempos? Nesta altura, o Sr. Palomar volta a ser assaltado pela angústia. Após ter ouvido atentamente o assobio do Melco, experimenta repeti-lo o mais fielmente que consegue. Segue-se um silêncio perplexo, tal como se a sua mensagem exigisse um atento exame. A seguir, ecoa-se um assobio igual, que o Sr. Palomar não sabe se é uma resposta ou a prova de que o seu assobio é tão diferente que os melos não são minimamente perturbados por ele e retomam o diálogo entre si como se nada fosse. Continuam a assobiar e a interrogar-se perplexos. Ele e os melos. E neste capítulo é muito engraçado porque, e este bocadinho que eu li, fala precisamente sobre os silêncios. E durante este capítulo ele interroga-se de facto se a comunicação não acontece entre os silêncios. Parece um lugar comum, mas é muito verdadeiro, não é? Se nós formos pensar, e ele foge um bocadinho da linguagem, não é? Pelo menos a linguagem verbal, e vai à comunicação não verbal. Eu não queria estar aqui com a arte, não sei dar lições sobre linguagem, não é? Mas não escolhi de propósito, mas sempre que fui ao encontro dos certos que fui ler, vamos sempre encontrar isto. Quer seja uma história diferente, qualquer que seja a história. E pronto, tenho aqui mais 2 ou 3 escolhas, não sei se querem continuar a ouvir, se... É? O Sr. Palomar, eu li o final, mas tenho aqui se calhar uma personagem mais simpática. Não, mais simpática que o Palomar, não, mas uma personagem aparentemente mais simples. Quando eu acho piada, porque o Marco Valdo é um homem simples que fica na cidade no verão. E então ele vai ser muito assediado pelos jornalistas. Porque toda a gente quer entrevistar o único homem que não sai da cidade no verão, para férias, não é? E o que eu selecionei foi a primeira parte do livro, que são os cogumelos na cidade. E é engraçado porque às vezes não encontramos no Calvino aquilo que é o óbvio. Neste capítulo, supostamente encontramos o que é o óbvio, eu acho que não. Portanto, começamos na primavera, ainda não estamos no verão, ainda não temos os jornalistas todos atrás do Marco Valdo para o entrevistar. O vento, ao vir de longe para a cidade, traz-lhe prendas inesperadas.
de que se dão conta só algumas raras almas sensíveis, como os asmáticos dos fenos, que espirram devido ao pólen de outras terras. Um dia, à faixa de um canteiro de uma avenida citadina, foi parar, sabe-se lá como, uma rajada de esporos de que vieram a germinar cogumelos. Ninguém deu por isso, senão o servente, Marco Valdo, que todas as manhãs apanhava ali mesmo o elétrico. Este Marco Valdo tinha um olho pouquíssimo afeito à vista da cidade. Anúncios, semáforos, montras, letreiros luminosos, cartazes, por mais estudados que fossem para chamar a atenção, nunca detinham o seu olhar, que parecia correr para as areias do deserto. Em contrapartida, folha a amarecer num ramo, ou pena pousada numa telha, nunca lhe escapavam. Não havia moscardo no dorso de um cavalo, buraco de caruncho numa tábua, nem casca de figo esborrachada no passeio, em que Marco Valdo não reparasse e não fizesse deles objetos de profundos pensamentos, descobrindo a mutação das estações do ano, os desejos da sua alma e a miséria da sua existência. Assim, uma manhã, enquanto esperava o elétrico que o levava à empresa SBAV, onde era carregador, notou que havia uma coisa insólita junto da paragem. Na tirinha de terra seca e estéril que circunda as árvores, parecia que inchavam aqui e ali umas bossas, que se abriam e deixavam florar uns redondos corpos subterrâneos. Baixou-se para fazer o nó dos atacadores dos sapatos e observou melhor. Eram cogumelos. Cogumelos os autênticos, que estavam a despontar mesmo no coração da cidade. Parecia a Marco Valdo que o mundo pardacente e miserável que o rodeava se tornara de repente generoso de riquezas ocultas, e que da vida ainda se podia esperar alguma coisa além do pagamento à hora do salário contratual, do aumento de ordenado em função da taxa de inflação, do abono de família e da carestia. No trabalho estava mais distraído do que era costume. Pensava que enquanto ele estava ali a descarregar caixotes e embrulhos, no escuro da terra, os cogumelos silenciosos, lentos e só dele conhecidos, amadureciam a polpa porosa, assimilavam sucos subterrâneos, rompiam a crosta dos torrões. Bastava uma noite de chuva, disse para consigo, e já se podiam apanhar. E esperava com impaciência a hora de pôr a par da descoberta a mulher e os 6 filhos. É como lhes digo, anunciou durante a magra refeição. Até à semana que vem havemos de comer cogumelos, com os belos ovos fritos, garanto eu. E aos miúdos mais pequenos, que não sabiam o que fossem cogumelos, explicou arrebatado a beleza das suas múltiplas espécies, o requinte do seu sabor e como se devia cozinhá-los. E assim puxou também para a discussão a sua mulher Domitília, que até esse momento se mostrara bastante incrédula e distraída. E onde estão esses cogumelos? Perguntaram as crianças. Diz-nos lá, onde estão? A esta pergunta, o entusiasmo de Marco Valdo foi travado por um raciocínio suspeitoso. Pronto. Se eu lhes explico o sítio, eles vão procurá-los com um desses bandos de miúdos. Espalha-se a notícia pelo bairro e os cogumelos acabam nas caçarolas dos outros. Assim, aquela descoberta que logo lhe enchera o coração de amor universal, agora dava-lhe um frenesi de posse, assediava-o com o temor cioso e desconfiado. Um temor cioso e desconfiado. O sítio dos cogumelos só eu é que sei, disse aos filhos. E ai de vocês se algum deixa escapar uma palavrinha. Na manhã seguinte, ao aproximar-se da paragem, Marco Valdo ia cheio de apreensão. Agachou-se ao pé do canteiro e, com alívio, viu os cogumelos um tanto crescidos, mas não muito, ainda quase todos ocultos pela terra. Estava assim inclinado quando notou que tinha alguém atrás de si. Era um varredor que estava a olhar para ele, encostado à vassoura. Este varredor, cuja alçada se encontrava à área dos cogumelos, era um jovem franzino de óculos. Chamava-se Amadigi. E Marco Valdo antipatizava com ele há muito tempo.
Talvez por causa daqueles óculos que perscrutavam o asfalto das ruas à volta, à procura de qualquer vestígio da natureza para o apagar à vassourada. Era sábado e Marcovaldo passou a tarde livre a passear com ar distraído pelas imediações do canteiro. À distância, mantendo debaixo de olho o varredor e os cogumelos e fazendo as contas ao tempo que estes demoravam a crescer. À noite choveu. Tal como os camponeses, após meses de seca, acordam e saltam de alegria ao som das primeiras gotas, assim Marcovaldo, o único em toda a cidade, sentou-se na cama e chamou os familiares. É chuva! É chuva! E assim aspirou o cheiro a poeira molhada e musgo fresco que vinha da rua. De madrugada, era domingo, com os garotos e com um cesto emprestado, correu logo ao canteiro. Lá estavam os cogumelos, muito direitos e aprumados, com as campânulas altas fora da terra e toda ensopada. Viva! E puseram-se a colhê-los. Papá, olha! Aquele senhor ali apanhou tantos, disse Micalino. E o pai, levantando a cabeça, viu, de pé ao lado deles, Amadigi, munido também de um cesto de cogumelos debaixo do braço. Ah, também veio apanhá-los, disse o varredor. Então são bons para comer. Eu apanhei uns poucos, mas não sabia se podia fiar-me. Lá mais profundo da avenida nasceram uns ainda maiores. Bem, agora que já sei, vou avisar os meus parentes que estão para ali a discutir se devem apanhá-los ou não. E afastou-se com rapidez. Marcovaldo ficou sem fala. Cogumelos ainda maiores e ele não dera por nada. Uma colheita que nunca esperara e que lhe tiravam mesmo nas barbas dele. Ficou um instante quase petrificado pela fúria e a seguir, como acontece às vezes, a vertigem das paixões individuais transformou-se num impulso de generosidade. Àquela hora estava muita gente à espera do elétrico, de chapéu de chuva pendurado no braço, porque o tempo continuava úmido e incerto. Ei, vocês! Querem apanhar uma barrigada de cogumelos? Gritou Marcovaldo para as pessoas apinhadas na paragem. Nasceram cogumelos aqui na avenida! Venham comigo! Há que cheguem para todos! E meteu-se no encalço da Amadigi, seguido por uma data de gente. Acharam ainda cogumelos que davam para todos, e à falta de cesto, meteram-os no chapéu de chuva abertos. Alguém lembrou, era bom fazermos o almoço todos juntos, mas cada um pegou nos seus cogumelos e foi para casa. Mas tornaram a ver-se depressa, aliás, nessa mesma noite, e na mesma enfermaria do hospital, depois da lavagem ao estômago que os salvou a todos do envenenamento. Não muito grave, porque a quantidade de cogumelos comida por cada um fora bastante pequena. Marcovaldo e Amadigi tinham as camas perto um do outro e olhavam-se de revés. E pronto, do Palomar acaba aqui a seleção que eu fiz para ler aqui hoje. Eu marquei alguns destes livros